Eu desde já vou pedir licença para me dirigir muito só para os dois, né? É claro que em algum momento Deus também pode falar no nosso coração através dessa mensagem, que é em especial para estes dois corações. Eu estava lendo um pedacinho da história de vocês lá, e toda vez que a gente entra um pouquinho na história, que lógico, quando se chega num momento desse assim, tem todo um enredo, tem toda uma construção de vida por trás. E aí, lendo um pedacinho da história de vocês, a gente fica pensando assim, em quantas coisas nós poderíamos, na verdade, eu poderia ter feito lá, né, de legal assim, antes do meu casamento, na surpresa do noivado, ou até mesmo no período do namoro, né? Muitas coisas marcam, né? As redes sociais têm ajudado muito, ajudar vocês, né? Como você disse lá, o falecido Orkut, né? Facebook e tal, mas enfim. É lógico que no momento sai disso aí, a gente vai para algo mais pessoal, aquele convite mais próximo, e você deu um gelo. Demorou dar o sim, né, para o namoro, mas foi. E o coração ficou aliviado, e depois descobriram realmente que o Senhor estava trabalhando para essa união acontecer, né? Ser fortalecida. Eu confesso que eu fiquei assim emocionado com o seu gesto, a sua maneira de pedir ela em casamento, viu? Achei muito criativo. Eu não sei quantos sabem, mas você aproveitou um amigo X, né? Eu não sei se foi armado ou se tirou o nome dela mesmo, né? E aí o presentinho eram duas alianças especiais e realmente tocante. Mas o dia chegou. Eu chamo esse dia de o fim da busca, né? Acabou porque agora vocês se encontraram. Feliz o dia, talvez o nosso coração pense em Gênesis 2:18, feliz o dia em que Deus disse essa frase especial: não é bom que o homem esteja só. Esse é o momento onde nós agradecemos, Senhor, obrigado. Nesse contexto do primeiro casamento, existe uma poesia muito bonita que Jesus, Deus, realiza ali, o casamento, porque uma parte do homem é retirada, né, para se fazer a mulher. E os poetas, com base nesse contexto bíblico, dizem que o homem vai andando sentindo falta de algo, e a mulher também andando como que fora do lugar. E esse é o momento onde ela encontra o seu lugar, e aonde aquilo que parecia incompleto se completa. É o dia do casamento de vocês, onde vocês estão dando passo para se tornarem uma só carne. Das ilustrações, textos bíblicos que nós temos, que são muitos, para tirar algumas lições especiais, eu escolhi o Evangelho de João, no capítulo 2, dos versos 1 ao 11. Eu vou ler para relembrarmos rapidamente aqui a história. É um casamento também. Diz assim, o verso 1 do capítulo 2 do Evangelho de João: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi convidado também Jesus e os seus discípulos. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse: então tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água, que agora estava feita em vinho. Não sabendo de onde vinha, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior é servido, mas tu guardaste até bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Algumas lições interessantes. A primeira delas é que Jesus escolheu dar início no seu ministério público num casamento. Ele poderia ter feito isso numa sinagoga, diante de um grande
pessoas, mas ele, nos seus primeiros sinais, realiza em ministério público nesse lugar, nesse contexto. É lógico, para Jesus essa é uma cerimônia muito importante, para Deus essa é uma cerimônia muito importante. Ele a criou, ele realizou a primeira cerimônia. E mais, quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que de todas as cerimônias, de todas as alianças que existem, ele escolheu essa para representar o seu relacionamento com o seu povo, com a sua igreja. Essa é uma aliança muito significativa. Ele gosta muito desse momento e certamente ele está presente. Mas presente, numa segunda lição que tiro, é que Jesus foi convidado a estar presente. Há alguns dias, certamente vocês se casaram no civil, 2 ou 3, sexta-feira. Mas hoje é um dia em que vocês estão escolhendo convidar Jesus para que Ele faça parte desse momento na vida de vocês. Quando nós estamos com um problema no carro, nós vamos até um mecânico. Quando vocês querem ficar com os cabelos bonitos assim, né? Diferentes, vocês vão num salão, numa barbearia, não sei. Enfim, para cada coisa há um especialista, né? Pois bem, hoje vocês estão aqui convidando o especialista nessa união. Ele quem criou. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não estiver ali na guarda, em vão vigia o sentinela. Ele precisa de fato estar presente. Nesse salmo, inclusive, ele fala de 2 situações, de perigos internos e externos. Os internos têm que ver realmente com a construção, com a base, sabe, com as forças de vocês, que precisam ser construídas através das mãos do Criador. Ele precisa moldar, ele precisa ajustar. Existem alicerces diversos, mas o principal, a base principal deve ser o Senhor. E ao longo da vida, mesmo tendo um casamento construído nele, algumas coisas podem acontecer. Nós vamos falar sobre isso. Mas se o Senhor estiver vigiando, cuidando, guardando, certamente Ele sempre vai permanecer de pé. Uma outra lição interessante é que Jesus estar presente no relacionamento, no casamento, não quer dizer sempre a ausência de problemas. Eu fico imaginando aqui quanto tempo vocês levaram para planejar isso aqui. Eles não, todo mundo está curtindo, a gente está achando tudo lindo. É bem possível que alguma coisinha não esteja exatamente da maneira como vocês planejaram. Ninguém sabe, viu? Mas causa uma angústia, né? Nós planejamos muito para não dar nada errado. E nesse casamento, certamente planejaram para não dar nada errado. Mas de repente, algo faltou. Jesus estava presente. A questão não é a falta ou a ausência de problema, mas se Ele está conosco quando o problema acontece. Porque se Ele estiver conosco, Ele pega aqueles problemas que pareciam terríveis e difíceis e transformam em grandes bênçãos. Quando nós olhamos para essa cerimônia, aquilo que parecia que ia acabar com a festa, acabar com a celebração, Jesus colocou as suas mãos e fez daquele momento o melhor. Lembre-se, Deus pode colocar a mão sobre vocês, o casamento de vocês, a união de vocês, no meio das dificuldades e dos problemas que podem aparecer, e transformar aquilo em grandes bênçãos. Até agora vocês namoraram, e quando noivos se prepararam para esse momento,
fizeram curso de noivos, mas ainda assim, muitas coisas novas vão aparecer. E nestas coisas novas, algumas coisas vão tirar realmente o conforto. Vocês vão se sentir desconfortáveis. Mas certamente o Senhor estará lá para te ajudar, para te auxiliar. Eu me lembro que coisas simples, porque nós somos diferentes, né? Eu me lembro que quando nós entramos na nossa casa, Janaína e eu, depois de casados, a nossa primeira casa, e aí fomos dormir. Janaína estava arrumando algumas coisas, eu fui deitar, e ela arrumando algumas coisas, terminou e se deitou também com a luz acesa. E eu olhei para ela e perguntei: mas você vai ler alguma coisa? Não, eu vou dormir. Se não apagou a luz, por quê? Ela disse: porque meu pai sempre apagou a luz para mim. A gente traz coisas de casas, né? Da nossa construção de vida. E agora vocês vão se encontrar numa só carne e ficar na casa de vocês e vão se conhecer ainda mais. E para essas diferenças, que podem apresentar algum desconforto, Jesus vai estar lá para fortalecer, para guiar, para direcionar, sendo pequenas ou grandes, mas Ele estará lá. De todas as lições, existe uma lição aqui muito importante que eu preciso dividir com vocês. Um conselho muito especial. Aliás, esse conselho serve para todos nós. Todos nós. Ele não é meu, vou pegar emprestado. A mãe de Jesus que deu, Maria. No momento da dificuldade e do problema, ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim: olha, façam tudo o que Ele disser. Quando um problema aparecer, quando uma dúvida pintar, quando alguma coisa, trouxer aquele desconforto, não se esqueçam, para manter-se firme, sólido, e vocês serem um casal feliz para sempre, guardem esse conselho no coração. Façam tudo o que Ele disser. Eu sei que vocês vão receber muitos presentes hoje, muitos. Problema não. Muitos. Mas eu gostaria de dar um muito especial, para que fique marcado esse último conselho. Eu gostaria que vocês levassem a palavra do Senhor, Bíblia do seu casamento, para se lembrar de um conselho muito especial. Façam tudo o que Ele